com alegria desejo pra você uma boa noite, andando na companhia do nosso Salvador que nos quer bem, vai tudo bem. Boa noite para vocês, crianças, nesse domingo de Páscoa. Estamos aqui para, mais uma vez, abrirmos a palavra de Deus e sermos ministrados pelo Senhor e aprendermos algo importante da Bíblia, né? Então nós vamos hoje ouvir uma história muito especial, a história de uma reunião muito importante. Será que você sabe que reunião é essa? Mas antes da tia Estela contar sobre essa reunião especial, eu gostaria que nós abaixássemos as nossas cabecinhas e nós vamos orar. Nós vamos falar com Deus e pedir para Ele falar ao seu coraçãozinho nessa noite. Não é mesmo, Lilica? Isso mesmo, tia Ive, porque todas as vezes que vamos estudar a palavra de Deus, precisamos pedir a Deus que fale os nossos corações. Isso mesmo, mocinha. Então, fecha os olhinhos aí para as crianças verem como é que faz. Isto! Não existe nada de mágico em fechar os olhos. A gente fecha os olhinhos para podermos prestar atenção somente no Senhor. Então fala assim com a tia Estela agora. Querido Deus, obrigada pela Tua palavra. Obrigada porque o Senhor nos ama e fala conosco. Que nessa noite os nossos coraçõezinhos possam estar abertos e prontos para receber a Tua palavra e sermos transformados e impactados por essa palavra, a Bíblia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Então, como eu falei para vocês, nós vamos hoje falar sobre uma reunião. Esta reunião, que a tia Estela vai contar para vocês, está lá no livro de Mateus. Uma reunião que foi feita entre Jesus e os seus discípulos. Isso mesmo, foi a última reunião, o último momento em que Jesus esteve com seus discípulos. Vocês se lembram que são discípulos, né? Discípulos foram aqueles homens escolhidos por Jesus para andar com Ele, para aprender com Ele. Estavam sempre, todo o tempo, pertinhos de Jesus. Mas vocês se lembram quantos discípulos eram? Vamos relembrar que discípulos eram esses? Então, tinha o Simão Pedro, quem mais? Tinha o João, deixa eu ver que discípulo mais que nós temos aqui. Tinha também o Tiago e tinha o Mateus. Também entre os discípulos tinha o Simão. E depois veio Bartolomeu. E temos também o Tiago, outro Tiago, né? E temos o Judas. E temos também o André. Olha quantos discípulos Jesus tinha. Tinha o Tadeu. Quem mais que está faltando entre esses discípulos? Ah, o Tomé. E ainda nós tínhamos o Felipe. Vamos chegar a esses aqui para a gente poder colocar o Felipe aqui também, né? Mas quantos discípulos será que eram os discípulos de Jesus? Vamos contar com a tia Estela? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 discípulos. E essa reunião de Jesus com seus discípulos foi uma reunião muito especial, porque nenhum dos discípulos estava faltando. Todos estavam lá aquela noite para conversar com Jesus, para ouvir o que Jesus tinha para dizer para eles. E sabe, durante essa reunião tinha uma mesa muito bonita, uma mesa posta, uma mesa organizada com o alimento, né? Então essa mesa estava lá muito bonita e no dia dessa reunião Jesus tinha algo muito importante para falar para os seus discípulos, porque naquela noite
era os últimos momentos de Jesus, né? Antes de ir morrer na cruz. Então, Jesus, ele enquanto estava ali conversando com seus discípulos, ele pegou o pão que estava na mesa e a Bíblia diz que Jesus partiu aquele pão e depois de haver partido, ele foi dando, né, um pedacinho de cada daquele pão para cada um dos seus discípulos. E enquanto Jesus entregava aquele pão para os seus discípulos, ele dizia então para os seus discípulos que aquele pão representava o corpo dele, que ia ser entregue, né, em favor de nós. E aí então os discípulos provavelmente ficaram, né, olhando um para o outro. Talvez eles não estivessem entendendo muito bem o que é que Jesus estava querendo dizer. Mas de qualquer forma eles então pegaram aquele pão e comeram, né? E depois então Jesus, a Bíblia diz que Jesus pegou o cálice. E Jesus então disse, olha, esse é o cálice da nova aliança. E que os discípulos deveriam beber daquele cálice e se lembrar, né, que aquele cálice representava o sangue de Jesus derramado na cruz. Então Jesus deu aquele cálice para cada um dos seus discípulos para que eles pudessem então beber. Enquanto Jesus fazia aquilo, né, depois desse momento da ceia, que é chamada a última ceia que Jesus teve com os seus discípulos, naquele mesmo dia, né, Jesus disse que um dos discípulos iria traí-lo, né? E esse discípulo estaria ali com ele e comeria do pão junto com ele. E nós sabemos que esse discípulo, né, que Jesus se referia, era Judas. E então Jesus virou para Judas e disse: o que tem que fazer, faça depressa. Então Judas saiu dali para então fazer, né, aquilo que nós conhecemos da história bíblica. Ele traiu Jesus, ele entregaria Jesus, né? Mas o mais importante que eu gostaria que nós nos lembrássemos dessa noite é que esse simbolismo, essa ceia, né, que nós chamamos e que vocês conhecem muito bem, porque sempre nós realizamos, né, essa celebração na igreja, o pastor realiza essa celebração na igreja, e essa celebração, ela é uma celebração muito importante, porque na verdade esses elementos, eles nos lembram, eles nos trazem a memória sobre a verdadeira Páscoa. Na verdade, cada vez que a Páscoa, né, a ceia é celebrada lá na igreja, nós estamos lembrando daquilo que Jesus fez por mim, daquilo que Jesus fez por você. E essa sim é a verdadeira Páscoa. Diferente de ovos de chocolates, ou de coelhos, ou de feriados, né? A Páscoa verdadeira é de fato o sacrifício de Jesus na cruz. E quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos lembrando dessa verdade. Lembrando que Jesus veio ao mundo por você, porque Ele te ama e porque Ele quer salvar a sua vida. E Ele quer que você esteja pertinho dEle. Então, para nós, né, cristãos, nós cremos que a Páscoa está representada nessa celebração. A ceia do Senhor é a verdadeira Páscoa para nós, porque o pão nos lembra o sacrifício de Jesus, que entregou o seu corpo, né, naquela cruz, foi pregado naquela cruz, e Ele morreu naquela cruz por amor a mim e a você. E quando o corpo dele foi colocado naquela cruz, o seu sangue foi derramado em favor de mim e em favor de você. E quando nós acreditamos nessa verdade, nós nos arrependemos, então nós temos os nossos pecados perdoados e nós podemos então estar na presença de Deus, conversando com Ele, né? Estando com Ele. E sabe de uma coisa? Eu tenho uma coisa importante para falar para vocês. Vocês sabiam que além desses 12 discípulos que Jesus apresentou para nós naquela época, hoje nós temos um 13º discípulo. Nós temos o discípulo de número 13. E você sabe quem é esse discípulo de número 13? Esse discípulo é você.
esse discípulo sou eu. Quando nós acreditamos na celebração desses elementos, do que eles representam, e nos arrependemos e nos aproximamos de Jesus, nós nos tornamos os seus discípulos e passamos a andar com Ele. Você gostaria de andar com Jesus e ser um discípulo de Jesus? Se você ainda não é, eu gostaria que você abaixasse sua cabeça e orasse comigo nesse momento. E se você já é um discípulo de Jesus, eu queria desafiar você a se lembrar dessa verdade todos os dias e falar para todos o significado da verdadeira Páscoa. Vamos então orar? Vamos lá? Minhas mãozinhas juntinhas estão, cruzo os dedinhos das minhas mãos. Abaixo a cabeça com atenção, fecho os olhinhos em oração. Querido Deus, nós conhecemos a verdadeira Páscoa e sabemos que ela mostra a maior prova de amor do Senhor pelas nossas vidas. O Senhor morreu para nos salvar. E essas crianças que agora estão me ouvindo, se elas ainda não creem nessa verdade, eu peço ao Senhor que fale profundamente aos coraçõezinhos delas e que elas se aproximem do Senhor com arrependimento e com fé. E aquelas crianças que já te conhecem, que elas possam sempre ter os teus olhinhos voltados para o Senhor. Que elas possam sempre andar com Jesus e seguir os passos de Jesus. Que o Senhor abençoe ricamente as nossas vidas e fale profundamente aos nossos corações, para que a gente sempre se lembre do sacrifício de Jesus e do grande amor que foi demonstrado na cruz do Calvário. E é em nome desse Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, criança, e que todas as vezes agora que você ver a celebração da ceia do Senhor, você se lembre do que Jesus fez, daquela última reunião que Jesus teve com seus discípulos, e se lembre que Jesus fez isso por amor a você. Deus te ama muito, você é muito especial, e eu quero pedir ao Senhor que abençoe a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Um super beijo da tia Estela, que Deus abençoe a sua vida. Tchau, crianças!